pessoa, tudo bem com você? Eu sou a Cí do Arte em Si Ateliê e nessa videoaula eu vou ensinar para você a fazer essa poltroninha de celular, que é uma ótima opção agora para dar de presente no Dia dos Pais. E tudo que você vai precisar é do fio de malha, a agulha e assistir esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrita no canal, já se inscreve, que eu tô sempre colocando vídeo novo aqui para você, e dá aquele like no vídeo que já me ajuda muito. Vamos para a aula? Então, para fazer o porta-celular, eu vou utilizar esse fio aqui, que é um fio de algodão com um pouquinho de elastano. Esse aqui não tem muito elastano, ele não tem muita elasticidade. E vou utilizar a agulha número 8, que eu achei a agulha mais compatível para esse fio aqui. Para começar, a gente vai fazer a base. A base é uma base quadrada de ponto baixo centrado. E eu começo com o anel mágico. Coloco os dois dedinhos aqui, apoio o fio em cima do dedo, seguro com o meu polegar. Vou dar 2 giros com o fio, formando um X do lado de dentro e 2 tirinhas aqui do lado de fora. Passo com a minha agulha por baixo da primeira e por cima da segunda. Com o ganchinho eu vou puxar aqui pra fora, vou girar pro meu lado esquerdo, laçar o fio do rolo e passar por dentro desse E. Fiz aqui o anel mágico. Agora eu vou fazer 7 pontos baixos dentro do anel, porque para fazer a base quadrada, eu preciso de 8 pontos baixos. Esse ponto aqui, eu já vou contar como um ponto, que é o ponto do anel mágico. Então, eu preciso fazer mais 7. Pega o fio lá atrás, laça e fecha. 1, 2, 3, 4, 5, lembrando de fazer bem soltinho o ponto, porque senão quando você for fechar o anel, ele não vai fechar, vai ficar aquela bolinha, né, furinho no meio, ó. Pra ficar assim, ó, bem fechadinho, você precisa fazer o ponto bem soltinho, tá? Fiz os meus 7 pontos, fechei aqui, puxei pra fechar o anel, e agora eu vou fazer um fechamento invisível. Tá vendo aqui a cabecinha do primeiro ponto? Você vai passar a sua agulha de trás pra frente, vai pegar aqui essa laçada, vai colocar na ponta da sua agulha e vai levar lá pra trás. Ajusta o fio pra essa laçada não ficar muito grande. E agora você vai passar a sua agulha por baixo dessa laçada que você passou aqui. E aqui, ó, você vai encontrar aquele primeiro ponto do anel mágico, ó. Encontrou o ponto? Você vai colocar a sua agulha bem no centro. Eu sempre falo que o ponto baixo, ele tem como se fosse uma letra T na parte de trás. Porque você precisa ficar com essa tirinha pra cima, uma perninha pra um lado e uma perninha pro outro. E a sua agulha precisa estar passando no meio. Laça o fio, cuidado para não laçar o fio do anel. Puxa ele aqui pra frente. Lembrando que a laçadinha ainda tá aqui, ó, aquela laçadinha que você colocou ela lá pra trás. Puxa aqui pra frente, dá uma esticadinha, coloca a laçadinha lá de trás, de volta aqui na sua agulha. E agora laça e fecha. Esse aqui é o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Esse ponto aqui, ele vai ser o ponto do meio do nosso quadrado, tá? Toda base quadrada começa com um círculo, né? Como se ela fosse uma base redonda. E agora nós vamos fazer os cantos. Então, eu preciso de 4 cantos. Aonde é os cantos, eu vou fazer um aumento. Então, ou seja, aqui agora eu vou fazer 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto. Isso é um aumento. E aí, eu vou intercalar um ponto sozinho, que é o ponto do meio. E o próximo ponto do lado vai ser um ponto do canto, então vai ser um aumento. Então, aqui é como se eu intercalasse um ponto sozinho e um aumento, formando assim 4 cantos. Mesmo fazendo os aumentos, a minha base ainda vai ter aspecto de ser redonda. Ela só vai criar, ela só vai ter o aspecto de quadrado da terceira carreira em diante. Ó, nota-se que eu não faço o acabamento do fio mágico.
Nota-se que eu não faço o acabamento desse fio aqui, ó, do anel mágico que sobra. E aí, abre novamente o anel. Por que que eu faço isso? Que é pra eu poder visualizar direito o centro aqui do ponto e não colocar a minha agulha no lugar errado. Quando eu finalizar essa segunda carreira, eu vou sim puxar esse fio e aí vou esconder ele entre os pontos, mas por enquanto eu deixo ele assim como tá. Cheguei aqui no final, ó, fiz todos os pontos. Agora, eu puxo novamente o fio do anel pra fechar, ó. Ficou a estrelinha aqui bem perfeitinha. E vou fazer o fechamento invisível de novo. Passa a agulha aqui na cabecinha do primeiro ponto. Pega aqui a laçada, joga lá pra trás. Vai ajustar com a mão. Encurtar a laçada pra não sobrar muito tecido. Vai colocar a sua agulha exatamente no centro do ponto, passando por baixo aqui da laçada que você jogou lá pra trás. Aqui agora, da segunda em diante, o ponto vai ficar com esse aspecto, ó. Cabecinha para um lado e tem a cabecinha aqui do ponto de baixo. A gente precisa colocar a agulha exatamente no centro, ó. Uma perninha para um lado, uma perninha para o outro, cabecinha para cima, cabecinha para baixo, ó. No centro aqui. Laça o fio, traz pra frente, pega a laçadinha que você colocou lá atrás, volta pra agulha e fecha. Agora, um detalhe, antes de fechar, eu vou pegar aqui o meu fio do anel e vou passar no meio das duas laçadas. E agora sim eu fecho o meu ponto. Por quê? Porque agora eu já vou escondendo esse fio do anel mágico nessa terceira carreira. Então, como aqui eu já defini onde vai ser os cantos, né? Que é onde eu fiz os aumentos. Agora, todo canto eu vou fazer exatamente isso, ó. Cheguei nos dois pontos juntos, que são um aumento. No primeiro ponto, eu coloco o ponto centrado, né? Normal. E aí, aqui, ó. Entre um ponto e outro, ou seja, aqui, ó. Entre um ponto do aumento e o outro ponto do aumento, eu vou fazer dois pontos juntos. Como se fosse um aumento no meio dos dois pontos de aumento. Porque isso vai fazer com que eu defina ainda mais o meu canto. Coloquei os dois pontos juntos, agora aqui é aquele outro ponto do aumento, eu faço centrado. Então, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei um ponto centrado em cima do primeiro ponto do aumento, coloquei dois pontos entre esses dois pontos do aumento, ou seja, um aumento entre os dois pontos do aumento da carreira de baixo. E aqui eu coloquei um ponto em cima do segundo ponto do aumento. Agora, eu vou começar a definir os cantos. Aqui é o ponto sozinho, então eu vou colocar um ponto em cima dele. Cheguei no outro canto já, ó, os dois aumentos. Primeiro, ponto centrado. No meio dos dois, vou colocar dois pontos. Um. E dois. E no segundo, coloco o ponto centrado. Ó, a gente já definiu aqui, ó. Dá pra ver bem agora dois cantos. Aqui era bem arredondada a base. E agora aqui ela já tá começando a criar o formato de quadrada. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro lado. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, ó, a base agora já tá com característica de quadrada, ó, já deixou de ser redonda. Fiz aqui o meu último ponto e agora já vou fazer o fechamento. Vou medir aqui que tamanho que tá a minha base, porque eu preciso de uma base de 10 centímetros. Essa daqui tá com 8,5. Então, vou fazer mais uma carreira. Se você estiver usando um fio mais grosso do que esse, você não precisa fazer 4 carreiras, só 3 carreiras basta. O importante é que tenha 10 centímetros a base, tá? Então, a última carreira a gente vai definir ainda mais os cantos e eu vou te mostrar como.
Fechamento invisível, igual a gente fez nas duas outras carreiras. Como a gente sempre sobe a carreira com o ponto do centro, né? Não é o ponto do aumento, os aumentos são aqui no canto. Eu vou seguir ponto em cima de ponto até chegar no meio dos pontos do canto, né? Que é no meio do aumento onde eu faço o outro aumento. Os aumentos sempre são entre os pontos do aumento da carreira de baixo. Então eu faço centrado normal. Cheguei no meio, agora eu vou fazer um pouco diferente, que é para definir ainda mais o canto. Eu vou fazer o ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo no mesmo lugar. E aí sigo fazendo ponto baixo centrado. Ó, isso vai definir ainda mais o canto, tá vendo? Agora o canto tá bem quadradinho. E aí eu vou seguir fazendo exatamente isso até chegar no final, ou seja, todos os cantos eu vou fazer essa correntinha entre os pontos do aumento, que é para definir. Ó, cheguei aqui no outro lado, faço o centrado entre os pontos do aumento. Eu vou fazer o ponto baixo, correntinha e o outro ponto baixo, e depois sigo novamente fazendo os pontos do aumento. Ó, tá super quadradinho agora. Cheguei aqui no final, vou ver se eu já atingi os 10 centímetros, ó, ficou 10 centímetros e meio, não tem problema. Só não pode ficar menor que isso, porque é o espaço que a gente precisa para acomodar o celular. Cheguei aqui no final, agora eu vou fazer o fechamento aqui com ponto baixíssimo. E vou fazer o contorno da base toda com ponto baixíssimo. Inclusive, naquela correntinha que eu fiz aqui no canto, não esqueçam dela. Esse acabamento vai ser por onde nós vamos subir a parede do cestinho, no caso, né? A gente vai subir por esses pontos baixos, baixíssimos. Não aperte esses pontos, porque senão você vai acabar fechando a sua base. Então, ó, faz o ponto bem soltinho, ó, que é pra ela fazer esse desenho aqui. Cheguei aqui no último ponto, ó, chegou aqui no primeiro ponto que eu fiz, no ponto baixíssimo, ó. Esse é o acabamento da base. Eu vou cortar o meu fio e vou fazer a finalização. Trago o fio pra frente. Uma agulhinha menor a gente vai fazer o acabamento, ó. Tá vendo aqui onde foi o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez? Você vai colocar a sua agulha, vai passar por baixo das duas tirinhas, vai puxar o fio aqui e vai voltar com ele no mesmo lugarzinho que ele saiu. E aí aqui você vai colocar a sua agulha de trás pra frente, vai pegar o fio aqui, ó, e vai jogar ele lá pra trás. Então aqui a gente fez o acabamento perfeito aqui nessa parte. E aí ficou esse buraquinho aqui na lateral. Aqui, ó. O que a gente faz pra fechar esse buraquinho? Coloca a agulha no centro aqui, puxa o fio pro centro aqui, de onde saem os pontos, né? Aqui tá o buraco, a gente vai passar a agulha na frente, aqui, ó, nesse ponto, e vai fazer a mesma coisa que a gente fez em cima, só que na lateral. Leva o fio lá pra trás e volta com o fio no mesmo buraquinho que ele saiu. Agora, o acabamento ficou perfeito, ó.
tanto na lateral quanto na parte de cima. Agora a gente vai começar a subir a parede do nosso cestinho, né? Cestinho porta-celular. Eu falo cestinho, mas é o porta-celular, tá, gente? É porque a subida é a mesma subida de um cestinho. Então eu vou começar sempre num canto, porque a partir da segunda carreira a gente vai começar a fazer aquelas diminuições, né? Então eu vou escolher um canto que eu vá começar. Eu sempre olho para ver qual a parte mais bonita, porque vai ser a parte que eu vou deixar na frente, né? Então vou deixar, ó, sempre dou uma olhada, vou deixar essa. Então vou começar aqui no canto. É sempre bom escolher um ponto que tenha a mesma posição, tanto de um lado como do outro, porque a gente vai fazer a abertura na frente, né? Nessa primeira carreira a gente vai fazer ela total, mas a partir da segunda carreira a gente vai começar a deixar a abertura e fazer as diminuições. Então eu preciso escolher aqui pontos na mesma direção, né, para ficar certinho. Então deixa eu ver aqui, esses dois aqui estão na mesma direção. Então vou começar por aqui, ó, que é aonde eu vou começar a diminuição a partir da segunda carreira. Coloco a minha agulha, passando nas duas tirinhas aqui do ponto baixíssimo que a gente fez para finalizar. Vou apoiar o fio aqui no meu dedo, laço o fio aqui, ó, com a agulha, trago pra frente, estico, laço e fecho ponto baixo. Ó, fiz esse primeiro ponto baixo aqui. Vou pegar aqui a pontinha do meu fio, vou apoiar para já ir escondendo ela e vou passar com a minha agulha aqui por baixo do ponto baixíssimo, laço, estico e faço o ponto baixo. Então eu vou fazendo isso até esconder totalmente essa pontinha desse fio e vou fazendo o ponto baixo até chegar no final. Essa primeira carreira a gente vai fazer a volta toda. Agora um ponto importante, chegou aqui no canto, a gente vai fazer uma forma para definir o canto, né, para o canto ficar mais marcado. E aí, eu vou definir qual vai ser o ponto que tá indo nessa carreira aqui e qual vai ser o ponto que tá indo nessa carreira aqui. Então aqui no caso eu tenho o último ponto dessa fileira e o primeiro ponto dessa fileira. E aí eu vou fazer uma técnica para deixar o canto mais marcado, que é assim, ó. Você passa a agulha, laça o fio, estica, mas não vai fechar o ponto. Você vai tirar a sua agulha dessa laçada e vai deixar a laçada aqui solta. Vai no ponto do lado, passa a agulha, laça o ponto, passa por baixo, estica, também não vai fechar. Então aqui, ó, você ficou com as duas laçadinhas aqui, que são o canto, soltas. Agora você volta com a sua agulha na primeira, laça o fio e fecha. Vai na segunda, laça o fio e fecha, tá? Então, sempre que for o canto, você vai fazer essa técnica aqui para deixar o canto mais definido, tá? Então, você já sabe que você fez nesses dois pontos, na próxima carreira você vai fazer de novo nesses dois pontos e assim sucessivamente, para o canto ficar bem marcadinho.
Fiz o meu último ponto aqui. E aí agora, como eu defini que aqui vai ser a parte da frente, e aí agora eu vou andar nesses 3 lados do quadrado e não vou mais andar aqui. Então aqui ele vai ficar aberto. E aí o que eu faço agora? Para eu poder sempre fazer o ponto baixo centrado, eu preciso voltar em ponto baixíssimo e depois vir fazendo ponto baixo centrado, porque aqui eu só sei seguir adiante em espiral, né? No caso, fazendo um ponto, fechando aqui e fazendo ponto, mas eu não quero deixar aberto. Então, o que eu vou fazer? Passo a minha agulha aqui na cabecinha do primeiro ponto, pego a laçada e jogo lá pra trás. Isso é como se eu fosse fazer o fechamento invisível. Vou girar, coloco a minha agulha aqui, ó, na parte de dentro, dá uma ajustadinha aqui no fio. Vou jogar o fio que tá aqui pra dentro, lá pra trás, coloco a minha agulha no primeiro ponto aqui, laço o fio e faço um baixíssimo, ó. Venho aqui no próximo, laço baixíssimo. E assim eu vou fazer baixíssimo por cada ponto até chegar nesse ponto aqui, aonde eu volto fazendo o ponto baixo centrado. Ó, cheguei aqui no final, eu vou verificar aqui se eu tô com um ponto na mesma diagonal do ponto que eu comecei. Então, vira o trabalho para sua frente, ó. Primeiro ponto é esse e esse. Beleza? Agora, como que eu vou fazer para virar? Ó, eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho. Jogo agora o fio para trás e aqui, ó, eu vou pegar no primeiro ponto e vou começar a fazer ponto baixo centrado. Então, agora eu vou voltar fazendo ponto baixo centrado, ó. Cheguei aqui no canto. Lembra que os cantos precisam ser bem definidos, né? Então, já identifiquei qual é os meus 2 pontos. Vou fazer o mesmo esquema, ó. Laça, estica, solta. Vem no outro. Lembrando que agora, a partir de agora, você vai precisar fazer uma laçada, esticar mais a laçada, porque o ponto ele vai ficar mais alto por conta do ponto baixíssimo que você fez. Então, estica mais o fio. Ó, as 2 laçadinhas aqui. Volta na primeira. Laça e fecha. Vem na segunda. Laça e fecha. Então, definindo ainda mais os cantinhos. E volta fazendo ponto baixo centrado. Vai fazer isso até chegar nesse ladinho aqui. Pronto, ó, cheguei aqui no outro lado, no final aqui, ó. Vai ajustar, ajusta os seus pontos para eles ficarem todos alinhados, ó. O fio de malha tem que ajustar. E agora a gente vai começar a diminuir aqui já. Então, eu vou voltar com o ponto baixíssimo agora. Vou virar, ó, eu tava aqui, fiz o meu último ponto. Viro, jogo o fio pra lá, venho aqui, vou pular esse primeiro ponto, venho aqui no segundo, né, no intervalo entre ele e puxo no baixíssimo. Então, esse daqui já é o primeiro ponto que eu vou fazer a diminuição.
E agora volta com baixíssimo até do outro lado. Cheguei desse lado aqui, ó, eu não vou fazer nesse último ponto, porque esse último ponto já vai equilibrar aqui com a diminuição que eu fiz, que eu vou fazer desse outro lado. Então, ó, esse ponto aqui já vai ser a minha primeira diminuição, esse aqui também. Então, eu faço o ponto baixíssimo, faltando um ponto aqui. Vou fazer a correntinha, vou virar. E agora, ó, eu vou pular esse primeiro ponto e vou vir aqui no segundo. E aí, agora eu vou fazer o ponto baixo centrado até do outro lado. Lembrando de sempre evidenciar os cantos com a técnica que eu mostrei na carreira de baixo. Cheguei aqui no final. E agora eu vou fazer a diminuição aqui. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu pulei o primeiro ponto, né? Não fiz aqui o ponto baixo centrado. Então, aqui do outro lado eu preciso fazer igual, né? Ó, aqui tem 2 pontos. Então, eu vou fazer até o penúltimo. E aí, eu vou verificar se aqui tá na mesma posição, ó, ele precisa estar no mesmo sentido. Então, ó, tá ok. Agora eu vou voltar com ponto baixíssimo, de novo. Procura fazer esse último ponto aqui mais ajustado para não ficar sobrando fio. Gira, joga o fio lá pra frente, pula o primeiro ponto e aqui volta com um ponto baixíssimo. Uma coisa importante. Aqui nessas carreiras que a gente tá fazendo, voltando com ponto baixíssimo e depois fazendo ponto baixo centrado por cima, percebe que ela vai ficar um pouco maior, né? O ponto vai ficar maior, mais alto, mais grosso do que da primeira carreira e do que os pontos da base. Por quê? Porque aqui a gente não conduziu o fio por dentro, né? A gente não fez esse ponto baixíssimo. Então, a parte de baixo vai ficar assim, mais ajustadinha do que essa parte aqui, tá? Isso é normal porque como a gente tá fazendo ponto baixíssimo e depois fazendo ponto baixo centrado por cima, ele tá ganhando esse volume, ficando um ponto mais encorpado, né? Cheguei aqui no final, ó. A lógica agora vai ser sempre a mesma, até diminuir totalmente a lateral. Então, eu não vou fazer o ponto baixíssimo no último ponto. É sempre assim. Faço a correntinha para subir, viro o trabalho. Vou pular um ponto e vou fazer aqui no segundo. Então, a ordem é sempre essa. Então, eu vou fazendo isso até diminuir toda essa lateral desse cesto, no caso, até chegar nessa ponta. E aí, volta com ponto baixo centrado. Vai ser sempre a mesma coisa. Aqui, eu vou fazer a correntinha, virar, pular um ponto e fazer no restante. E quando chegar aqui do outro lado, eu não faço no último ponto e já giro e volto com ponto baixíssimo. Vou mostrar mais uma vez só essa lateral aqui, né? Mostrei como que a gente começa desse lado e agora eu vou mostrar como termina aqui. Ó, você tá vindo fazendo ponto baixo centrado, chegou aqui, faltam 2 pontos. Você vai fazer no penúltimo e o último você vai deixar. Sempre verifica se você tá trabalhando na mesma diagonal, ó. Você tem que estar trabalhando sempre na mesma diagonal aqui, tanto de um lado quanto do outro. E aí, gira, joga o fio lá pra frente, pula esse primeiro ponto, no segundo volta fazendo o baixíssimo. Então, agora você já sabe como que você vai fazer, tanto desse lado como desse, e aí a gente vai fazer até diminuir aqui no final.
Então, cheguei aqui na altura que eu quero, que é de 12 centímetros. Ó, nota-se que tá bem marcado aqui os cantinhos, ó. Tá bem quadradinho aqui a base. Eu já fiz todos as diminuições, ó, nas laterais. Chegou na altura que eu quis e os lados estão certinhos. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu não vou fazer carreira de finalização. Eu vou apenas fazer novamente a volta com ponto baixíssimo por dentro, ó. Então, fiz aqui o meu último ponto. Eu vou jogar o fio lá pra frente, pulo esse primeiro, venho aqui no segundo e vou fazer o ponto baixíssimo. E aí, agora essa vai ser a minha finalização. Eu vou fazer ponto baixíssimo pela borda, fazendo aqui pela parte de dentro. E vai ficando assim, ó, do lado de fora. Essa aqui vai ser a minha carreira de finalização. Fiz o último pontinho, vou ver se eles estão, ó, retinho com o outro, tá ok. Então, posso cortar o fio. Ó, e aí, a gente vai fazer o acabamento. Aqui é bem simples. Como eu cortei o fio, agora eu vou esconder ele aqui por dentro. Vou dar um nozinho. E daí eu vou esconder aqui por entre os pontos. E aí, o grande segredo é você ajustar a sua peça. Então, aqui, ó, aquele fio que a gente escondeu por dentro, eu já corto. Aqui também, você pode dar um pininho de cola se você quer garantir que ele não solte. Ó, ajusta com a mão. Tá vendo? Os cantos ficaram bem marcados. Esse aqui é o fio da base, pode cortar também, colocar o pininho de cola. E tá pronta a nossa peça, ó. Uma ótima opção aí pro Dia dos Pais. Eu fiz essa e fiz essa. Essa daqui eu utilizei um fio mais grosso do que esse, então eu fiz 3 carreiras apenas. Aqui ficou com 10 centímetros certinho. Essa aqui ficou com 10 centímetros e meio, a base ficou um pouco maior. Então dá pra ver que ela ficou um pouquinho maior do que essa. Mas você fazendo, a altura tá praticamente a mesma. Você fazendo 10 centímetros de base, 10 centímetros e meio, 9 centímetros e meio, já é o ideal. Por quê? A gente quer que tenha espaço para colocar o celular, ó. Aqui, ó. Essa ficou legal. Essa daqui até que ficou apertadinha, tá vendo? Então, acho que o ideal mesmo é 10 centímetros e meio, pro celular ficar bem acomodado. Aí, essa aqui eu coloquei a plaquinha da gratidão, mas você também pode colocar a etiqueta aí do seu ateliê aqui na frente, ó, que vai ficar bem bacana.